Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a essa página. Eu sou o professor Ivan Moraes, criei essa página para a gente falar de vários assuntos, teologia, filosofia, religião, política, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia. Você gosta de filosofia? Eu sou apaixonado por filosofia. A filosofia é algo que realmente transforma a nossa existência. Mas onde é que está essa filosofia? Será que nós não estamos perdendo o foco do pensamento filosófico? Eu acredito que nos últimos tempos, principalmente nessa questão contemporânea, a filosofia está perdendo um pouquinho o seu foco. Nós estamos usando, o que eu tenho percebido é que aquela filosofia gostosa da reflexão, do desvelamento, de buscar realmente, de investigar as coisas, ela tem sido deixada de lado e infelizmente ela tem sido usada de cunho ideológico. Eu tenho que dizer para você que a filosofia ela não surgiu para defender uma ideologia única, particular de alguém. E o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muitos pensadores têm usado da própria filosofia a seu bel prazer no sentido de defender uma ideologia. Agora veja, a ideologia ela é apresentada como algo perfeito. Mas quando nós vamos estudar um pouquinho, quando nós vamos entender a ideologia na prática, nós sabemos que não existe uma ideologia perfeita. As ideologias são ideias, são conjuntos de pensamentos que ajudam sim, mas não são perfeitas. E por isso que a gente tem que entender, porque a filosofia não pode se tornar uma arma ideológica de manipulação. Porque não é esse o seu objetivo. A filosofia nunca surgiu com esse objetivo de ser uma arma ideológica. E pelo contrário, de levar reflexão, de questionar. E dentro disso, o que a gente percebe? Eu tenho percebido que existe uma corrente ideológica que tem assombrado e talvez meio distorcida. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um livro de Marilena Chaui, Convite à Filosofia. Sabemos que da competência da Chaui, o quanto que ela ajudou a filosofia, o quanto que ela também trouxe situações positivas, mas eu tenho que dizer que a filosofia no Brasil é ditada por Chaui e mais alguns outros pensadores, mas infelizmente a Chaui, quando ela entra nessa questão ideológica, ela deixa muito a desejar. Veja, no livro Convite à Filosofia, quando ela entra na questão teológica, quando ela entra na questão de religião, são muitos erros que ela comete. E o que nós percebemos? Há por trás de alguns erros, algumas tendências e algumas ideologias que precisam ser esclarecidas. Veja que na página 321, ela afirma o seguinte, Marilena Chaui: por esse motivo, judeus, cristãos e muçulmanos são chamados de povos do livro e suas religiões, religiões do livro. Chaui, você está completamente enganado. O cristianismo não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra, a palavra revelada. O Cristo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia não caiu do céu para nós. A Bíblia foi sendo construída através de uma história vivenciada. Então nós não somos a religião do livro. Você está equivocada. Não afirme coisas que infelizmente você não tem esse conhecimento. Teologicamente foi um erro gritante que você cometeu e são tantos erros no livro. Aqui em uma determinada parte ela vai fazer uma associação da Eucaristia, do culto eucarístico com algo agrário. Não, em nenhuma prática agrária alguém teve coragem de dizer: isso é meu corpo e meu sangue, tomai todos e comei e bebei. Você está equivocada também, Chaui. Então o que eu tenho percebido? Nós temos vivenciado alguns pensadores contemporâneos, alguma ideologia que está meio fora da questão filosófica. Veja, é preciso a gente entender que a filosofia ela surgiu não com esse objetivo de manipular. As coisas precisam ser esclarecidas. Quantos lados da história tem? 2, 3, 4? Nós temos que mostrar todos eles. Eu não tenho que ficar focado apenas em um ou dois modos. Nós pegamos Leandro Carnal, um filósofo inteligente, uma pessoa intelectual, mas zomba da fé cristã. É interessante que quando uma pessoa faz zomba da fé, como algum programa humorístico, existe processo. Mas quando o intelectual, de uma forma sutil, inteligente, elegante, faz zomba de uma fé cristã, como Karnal zomba por ser ateu, e nada contra o ateísmo, mas o respeito ele precisa acontecer.
Karnal chegou a dizer que o cristianismo é um cristianismo de Paulo, que Paulo que fundou o cristianismo, ou ainda que Paulo caiu do cavalo e teve amnésia naquele encontro que é narrado a Bíblia, um encontro pessoal com Cristo. Então aí nós percebemos que essas situações elas vão sendo colocadas, as críticas vão sendo feitas, mas muito mal intencionadas. Se nós pegássemos ainda essa ideologia marxista que infelizmente também tem sido desenvolvida em universidades, no meio educacional, a filosofia não surgiu para isso. Eu não sou contra Nietzsche, eu não sou contra nenhum tipo de pensador, pelo contrário, trouxeram muita coisa boa para o nosso pensamento. Mas eu vou fundamentar. Fazem 9 anos que a UNB, a Universidade de Brasília, ela trabalha na área de filosofia e não tem como não ficar explícito que há uma tendência. Quais são as obras que a UNB coloca como obrigatória para os alunos lerem? Já tem 9 anos que as obras elas vêm variando em Saber Cuidar, de Leonardo Boff, Manifesto Comunista, Nietzsche, Sartre, Por que Não Sou Cristão, de Bertrand Russell. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para você. Por que essas obras? Por que só essas obras? Por que só falar de Nietzsche? Por que só falar de Sartre? Só existem esses pensadores na nossa contemporaneidade? Até que ponto a filosofia ela está se tornando ideológica e até que ponto a ideologia marxista tem sido levada ao extremo? Veja, vamos falar de Marx? Vamos. Mas por que não colocar um filósofo cristão? Marilena Chauí chegou a afirmar que não houve filosofia na Idade Média. Isso é deprimente. Justino, Orígenes, Santo Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino. Se você pegar a obra Solilóquios de Santo Agostinho, filosofia pura. Mas por que não se coloca uma obra de um pensador cristão? Por que não mostrar os 2, os 3, os 4 lados? O que está por trás quando eu apresento apenas uma ideia? Será que não está por trás um pensamento ideológico de manipulação marxista? Então, fique atento. Examine tudo como a Bíblia vai dizer. Examine tudo. Pensamento filosófico não surgiu para estar à mercê, a serviço de direita ou de esquerda. Não está a serviço de Pondé com a direita, não está a serviço da Chauí com a esquerda, nem a serviço do ateísmo com o Leandro Carnal. A filosofia é mergulho, a filosofia é desvelamento, é a busca pela verdade, é a busca pelo conhecimento. Fique atento, não seja manipulado. A filosofia não surgiu para isso. Obrigado.